Muito bom estarmos aqui, mais um momento de celebração, dentro desse propósito tão maravilhoso que é família. Parabéns ao Ministério Família, a todos os componentes, que Deus continue abençoando. A cada um de vocês presentes, é um prazer recebê-los. Quem sabe você está pela primeira vez ou tem algumas vezes já participado conosco. Muito bem-vindo, um grande prazer receber vocês aqui. A todos que agora também nos acompanham pela transmissão, esse culto está sendo agora transmitido online, e aonde você estiver, que o Senhor te visite e te abençoe. Eu quero compartilhar com você nesta manhã, uma palavra que está registrada em Josué capítulo 24, versículo 14 e o versículo de número 15. Estamos aqui, esses 2 primeiros meses desse ano, tratando sobre família. Iniciamos 7 dias na campanha da unção e na sequência já entramos também para a campanha para a família. E vai todo mês de sequência do mês de janeiro, fevereiro, nós estamos aqui orando, ministrando, intercedendo pela família. Isso em todas as áreas da igreja. Jovens, adolescentes, crianças, os cultos oficiais, todos eles são direcionados com temas específicos e temas voltados para a família. Julgamos isso de extrema importância. Por isso estamos trabalhando com essas temáticas e também ministrando nesta área. Josué 24, verso 14 e o 15, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Santo Espírito, Pai amado, querido, obrigado por esse momento tão especial na Tua presença. Espírito Santo, amigo, companheiro, inseparável, traz-nos toda a revelação da Tua palavra e que o Senhor possa falar o coração da Tua igreja, que essa palavra possa ser transmitida e que esse povo possa guardar no coração a Tua palavra, e não só guardar, mas praticar. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. O tema desta campanha é cobertura espiritual da família. Mas hoje nós vamos falar de chaves para a proteção espiritual do seu lar. Proteção espiritual do seu lar. E baseado nessa passagem de Josué, um posicionamento que Josué toma diante de todos, de todo o povo. Ele se posiciona, ele toma uma posição, um posicionamento, depois de ajuntar todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles todos se apresentam diante de Deus. E diante de todo este povo, diante de todas estas autoridades, Josué declara em bom som, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma posição, ele se posiciona diante dos fatos e diante dos acontecimentos. Ele se posiciona
diante de um compromisso com Deus, que ele cita desde Abraão, ele cita Isaac, ele cita Jacó, ele cita Moisés, e ele apresenta todos estes homens que tiveram um compromisso diante de Deus, e aqueles também que decidiram prostrar-se diante de outros deuses. Mas ele coloca em um posicionamento dizendo: a minha decisão está tomada, o meu posicionamento está decidido, eu decidi, e a minha casa decidiu, e nós decidimos servir o Senhor. Então é algo que parte de uma decisão sua, de servir ou não servir, de renunciar ou não renunciar, de querer ou não querer, porque isso tem que partir de cada representante da sua casa, da sua família e do contexto ao qual você está inserido. Ninguém pode decidir por você. Você tem bons exemplos, você tem bons testemunhos, que você podem olhar, podem apreciar e podem seguir os mesmos exemplos. Como também você tem maus testemunhos, que você pode olhar e decidir: eu não quero que isso aconteça no contexto da minha família. Ou você pode também praticar os mesmos erros, tomar as mesmas decisões e as mesmas atitudes, porque gerações passadas agiram sim, assim, então eu vou também agir dessa forma. Então a decisão aqui é de você, apesar de ter sido instruído ou ter sido criado dentro de um lar totalmente distorcido, totalmente contrário aos princípios de Deus, porque quem sabe até aquela altura você não tinha um lar cristão, ou você não nasceu em um berço cristão, mas os princípios dentro da sua casa eram totalmente contrários ao que hoje você sabe, você conhece e você foi instruído, porque você chegou ao conhecimento da verdade, e a verdade é Deus, a verdade é a palavra, a verdade é os ensinos de Jesus. Então, a partir desse encontro com essa verdade, a partir desse encontro com os princípios de Deus, você tem uma decisão a tomar. Você não vai viver a maldição que quem sabe os seus familiares viveram, a maldição que quem sabe você presenciou dentro do contexto da sua parentela, dentro da sua própria casa. Mas chegou o momento que você toma uma decisão e dizer: eu não quero para minha família o contexto que eu vivi, eu não quero que a minha casa passe por todas essas maldições que eu passei. Mas você decide a partir de então, de um conhecimento dos princípios de Deus, e a partir do conhecimento dos princípios de Deus, que é a verdade, e essa verdade é pura, é santa, e é a verdade que liberta, que é a palavra, que é os princípios de Deus estabelecidos. E aí você vai a partir de então decidir: eu quero que as coisas para mim sejam diferentes. Talvez você teve uma infância muito difícil, muito complicada. Talvez você não teve o amor, o afeto e o carinho dos seus pais. Quem sabe você nem mesmo presenciou, ou teve momentos que trazem a lembrança, um relacionamento que você traz à memória de intimidade e relacionamento com seu pai, ou quem sabe com a sua mãe. Talvez você foi desprezado, ou você não conhece o seu pai, ou quem sabe foi desprezado e não conhece nem mesmo a sua mãe, foi adotado, foi dado para outra família. Então são fatos que acontecem, e quem sabe você pode ter sido até mesmo abusado quando criança. Isso traz lembranças muito ruins que vêm à mente. Mas o que é mais lindo em toda essa história é saber que você hoje teve um encontro com Cristo. Você conheceu a verdade. E apesar de tudo que você passou, hoje você tem o conhecimento da verdade. E o que você tem em mente hoje é o seguinte: eu decido
dar para minha família aquilo que eu não tive. Eu decido amar a minha família porque eu não fui amado. Eu decido abraçar a minha casa porque eu não fui abraçado. Eu decido viver uma vida diferente porque eu não tive o carinho, eu não tive o amor. Mas agora você é um pai e você é uma mãe, e você decidiu, de acordo com aquilo que você foi instruído e aprendeu de Deus, que a sua vida vai ser diferente. Porque você não teve amor, não teve carinho, mas você vai proporcionar amor e carinho. Porque hoje você é uma mãe e é um pai, e você vai passar isso para os seus filhos. A sua mentalidade não é uma mentalidade distorcida, como aqueles que dizem, eu passei por isso, eu enfrentei isso, e os meus filhos também têm que passar por isso, porque eu passei por isso. Não é assim que funciona, porque a sua mente ela foi moldada. É claro que princípios bons que nós tivemos, e principalmente na área de ensino e de instrução, mesmo não tendo um lar cristão, não nascer em um berço evangélico, eu tive uma instrução e uma educação que veio de berço, que foi instruído pelo meu pai. Mesmo na sua dureza eu aprendi, isso eu trago para hoje, isso é muito bom. São princípios que você tem que guardar, e são princípios bons que nós aplicamos para o contexto da nossa casa e que ainda funciona. Mas tem coisas que são traumas, são ressentimentos, são amarguras, são dores. E você não pode pegar esse passado tão dolorido, tão ruim, tão maldoso, tão difícil que você enfrentou, mas que Deus te deu a oportunidade de você superar. Ou se não deu, você tem a oportunidade de superar isso, porque Deus é contigo para te ajudar. E hoje a sua mentalidade é de dizer, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Tudo diz ao contrário. Todas as coisas estão soando ao contrário daquilo que você decidiu, servir a Deus e ministrar sobre a sua casa os princípios de Deus. Mas você decidiu no seu coração, porque você entende que a família é um projeto de Deus, que a família tem um princípio, esse princípio está em Deus. E é por isso que essa instituição e esse entendimento que nós temos, que a família é de Deus, que nós entendemos também que a família, sendo de Deus, uma instituição de Deus, é por isso que o inimigo mais investe, é por isso que o inimigo mais luta para destruir, porque a sua família é uma instituição divina, e tem um inimigo que quer destruir, que quer acabar com o relacionamento familiar, quer destruir a sua casa, quer destruir a sua família, quer destruir o seu casamento, quer destruir a comunhão de você, pai, mãe, com seus filhos, porque ele entende que quem uniu, quem instituiu a família, quem criou, quem formou e quem abençoou a família foi Deus, e ele quer destruir. Por isso que posicionamento é algo muito importante. Quando você se posiciona dizendo que você e a sua casa servirão a Jesus, essa posição, esse posicionamento tem que ser tomado. É você se posicionar, é você expor intencionalmente que a sua família, ela é guiada pela palavra de Deus, e que você e a sua casa são partes do povo de Deus, que os princípios na sua família, que os princípios na sua casa estão já estabelecidos. Não são ideologias humanas, não são ideologias que o mundo hoje está tentando impregnar dentro do contexto da família. E essa ideologia mundana é para desfazer, desfacelar e contradizer tudo que é princípio de Deus já estabelecido. Tudo que você precisa já está na palavra de Deus. Tudo que a sua casa precisa já está estabelecida na palavra de Deus. Nós só precisamos nos posicionar.
O que nós precisamos é de tomar esse posicionamento e dizer: olha, eu decidi, a minha casa decidiu, a minha família decidiu, que nós vamos servir a Deus, que nós vamos servir ao Senhor, e que o direcionamento da minha casa, que o direcionamento da minha família é aquilo que já foi estabelecido por Deus. Se eu me posicionar, eu vou entender que tudo isso aqui são chaves poderosas para trazer ou para construir uma cobertura espiritual. E essa cobertura espiritual, dentro do entendimento que a família é o maior projeto de Deus e que os princípios estão estabelecidos na palavra de Deus, nós vamos ter uma cobertura forte. E essa cobertura forte é uma cobertura espiritual, porque nós vamos viver de acordo com a sua palavra. Nós vamos viver de acordo com uma nova natureza e uma nova identidade em Cristo. E você, e a sua casa, e a sua família estarão protegidos, estarão guardados dentro desse entendimento. E nenhuma ação de Satanás vai destruir essa base e esse firmamento que tem sido estabelecido dentro de princípios de Deus. Porque eu e a minha casa, nós decidimos servir ao Senhor. Essa palavra, essa expressão que você tem nessa manhã, de você dizer: eu decidi, a minha casa decidiu, que nós vamos servir ao Senhor, que nós vamos obedecer aos princípios de Deus que estão estabelecidos na sua palavra. Não precisa de mais nada, está tudo aqui já estabelecido. Eu só preciso ouvir e praticar. Eu só preciso ouvir e agir e tomar decisão. 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. O entendimento que nós temos dentro dos princípios de Deus, dos estabelecidos por Deus, e da identidade que nós temos, nós estamos cobertos, estamos protegidos espiritualmente. O maligno não vai tocar na sua casa e não vai tocar na sua família. E é bom entender que ele não está dentro, ele está fora, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Agora, a liberdade para ele entrar é a decisão que você vai tomar. E qual que é a decisão que você vai tomar? De declarar que a sua casa está estruturada em Deus, na sua palavra e nos seus princípios? Sai, Satanás, não tem lugar para ele dentro da sua casa, não tem brecha para ele entrar. Colossenses 1, 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós somos guardados, nós somos protegidos, nós somos libertos, nós somos salvos. A nossa casa, a nossa família é do Senhor Jesus. Será que você pode declarar isso sobre a sua casa? Você tem declarado isso sobre a sua casa? Nós somos protegidos, estamos debaixo dessa cobertura espiritual. E o que Josué declara? Josué 24, 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor. Vocês escolhem, vocês decidem. Se isso é bom para vocês, sirvam ao Senhor. Escolha hoje a quem sirvais. A decisão tem que ser tomada.
Se aos deuses, ao quem servir, os vossos pais, você tem a decisão, se você quer ficar preso no seu passado, preso nas ideologias que você foi ensinado, foi instruído, e que quem sabe é totalmente contrário ao que Deus tem e quer para você. Você pode continuar preso nos seus pensamentos, nos seus sofrimentos, nas suas amarguras, nos seus ressentimentos, nas suas desilusões. Você pode continuar e viver preso no seu passado, lembranças malditas, que não te trazem nenhum benefício, só te trazem dores, sofrimento. O que você vai decidir? Nós temos uma opção. Qual que é a opção? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu quebro toda maldição na minha vida. Eu quebro toda maldição na minha casa. Eu quebro toda maldição. Essa maldição hereditária, que tem sido manifesta através de causas. Ah, foi assim, vai ser. Mentira! Foi assim, mas com você não vai ser assim. Essa maldição não vai atingir você. Essa maldição não vai atingir a sua casa, a sua família. Pode ter atingido os teus antepassados. Pode ter atingido seus avós, até seus pais. Você pode até ter vivido em um lar maldito, onde palavras malditas foram liberadas, até sobre você. Mas essa maldição, ela é quebrada em Cristo. Esse mal é destruído em Jesus. E esse mal não vai ter poder e não tem poder sobre você. Porque você decide, eu e a minha casa servimos ao Senhor e quebramos toda a maldição. Aqui tem um posicionar-se em relação à sua fé. E quando você se posiciona, o entendimento é: eu sou de Jesus. Quando eu digo eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu estou dizendo eu e minha casa é do Senhor Jesus. Eu e a minha casa somos guiados pela palavra de Deus. Minha casa tem princípios. Minha casa tem um direcionamento. Não está dentro do sistema lá fora. Eu não estou sendo guiado por todas essas ideologias malignas que têm contradizido tudo aquilo que é estabelecido por Deus e pela sua palavra. Eu não tenho compromisso com isso. Eu tenho um compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a palavra. E a palavra de Deus diz que a minha família, ela é propriedade exclusiva de Jesus. Nós somos família de Deus e amamos a Deus acima de todas as coisas. Esse é o princípio estabelecido dentro da nossa casa. Nós amamos a Deus e amamos a Deus acima de todas as coisas. Mulher ama a Deus acima do seu marido. O marido ama a mulher acima. O marido ama a mulher abaixo de Deus, e acima de tudo é Deus. Os filhos amam a Deus em primeiro lugar. Esse é o princípio de todas as coisas. É o princípio estabelecido. Amar a Deus em primeiro lugar sobre tudo e sobre todos. Aí entra Deuteronômio, capítulo de número 6 e versículo 4. Isso aqui para mim é o fundamental e o essencial para aplicarmos em nossa vida, e que foi no Novo Testamento ratificado por Jesus. Olha só: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor, não há outro. Por favor. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Estarão no teu coração. Primeiro, pai, mãe,
para que as coisas aconteçam dentro da sua casa e no contexto da sua família, todos esses princípios, todos esses mandamentos, e esse mandamento acima de tudo, amar a Deus, tem que estar primeiro no seu coração. E aí o versículo 6, Pedro: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. Está onde? No seu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Não adianta você querer que algo aconteça na sua casa, dentro de princípios estabelecidos por Deus, se isso primeiro não estiver acontecendo na sua vida. A palavra tem que estar no teu coração, e ela estando no teu coração, você vai inculcar nos seus filhos, você vai ministrar dentro da sua casa. Viva a essência, viva a prioridade, viva Deus acima de tudo. E aí você vai começar a liberar, a ministrar todos esses princípios que já estão estabelecidos no seu coração sobre os teus filhos. Não tem efeito querer ensinar se você não vive, querer passar algo que você não conhece, querer dar algo que você não tem. Então Deus está cobrando de cada sacerdote, de cada mulher sábia de Deus que edifica, um posicionamento. Um posicionamento. Se você se posicionar dentro da sua casa, você vai viver uma cobertura de Deus extraordinária. E nada vai atingir, nada vai quebrar esse vínculo de unidade, de comunhão. Sabe como as coisas começam a acontecer de forma destruidora dentro dos lares? É quando os principais se distanciam de Deus. Você vê casamento acabar, é porque o homem e a mulher se distanciou de Deus. Quando você vê ruína dentro da casa, é porque primeiro a ruína aconteceu no coração desse sacerdote, dessa mulher. Começaram a se afastar de Deus, começaram a dar ouvidos a vozes do diabo, começaram a se alimentar com o sistema do mundo que é contraditório aos princípios de Deus. E aí perde a fé, perde a comunhão, se afasta de Deus, e quando se afasta de Deus, a família sofre. O casamento vem à ruína, os filhos se perdem, porque primeiro os pais se perderam. Se você quer ter uma família forte, se você quer ter um lar forte, você precisa viver uma vida de comunhão com Deus forte. Isso é um relacionamento particular de cada um. É o homem tendo um relacionamento particular com Deus, a mulher tendo um relacionamento particular com Deus. Porque isso vai fortalecer o vínculo do relacionamento família. Mas se você perdeu a sua comunhão com Deus, se você perdeu os princípios de Deus no seu coração, na sua vida, a sua casa vai sofrer, sua família vai padecer. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais você leva a sua casa a se aproximar de Deus. Quanto mais comunhão você estiver com Deus, mais comunhão a sua família vai ter com Deus. Posicione-se. E eu te pergunto, como você está? Porque se você estiver bem com Deus, se você estiver cheio de Deus, você vai transmitir algo poderoso para o relacionamento da sua casa. Agora, se você estiver vazio de Deus, se você não estiver buscando mais a Deus, se você não estiver relacionando mais com Deus, você está dando ocasião à carne. E se você der ocasião à carne, você está alimentando os seus próprios desejos, a sua própria vontade. E você alimentando a carne, os seus próprios desejos e a sua própria vontade, isso é um alimento para o diabo. Porque quem alimenta o diabo é as obras da carne. Ele só vai entrar dentro da sua casa se você alimentar ele.
o pecado, as obras da carne, as práticas erradas, distorcidas, contrário ao que Deus tem te ensinado. Aí você está dando legalidade para o diabo destruir a sua família, destruir o seu relacionamento, destruir os seus filhos. Ele não está dentro da casa, ele está do lado de fora. Quem convida ele para entrar somos nós. Deus bate, o Espírito Santo está à porta. É educado, não é o Espírito Santo? Agora o diabo não, ele arromba. Simplesmente você alimenta ele, e quando você alimenta ele, ele arrebenta a porta da sua casa e ele destrói tudo. Mas tudo começa com legalidades. Por isso, olhe para você nessa manhã. Como está pai, mãe? Isso vai repercutir para os filhos. A sua comunhão com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você pode dizer: pastor, minha casa está uma bagunça, está uma desordem. Olhe para a sua vida. Está uma bagunça e está uma desordem. Porque quando você está bem com Deus, no seu relacionamento, Deus vai te dar estratégia, sabedoria, discernimento. Mas quando você não está em comunhão com Deus, você está perdido. Você não sabe o que fazer. Você está tirando para todos os lados, tentando acertar o alvo e não consegue. Porque você está perdido no seu relacionamento com Deus. Acerte a sua comunhão com Deus. Acerte a sua vida com Deus. E a partir daí, a sua casa vai começar a viver coisas extraordinárias. Quando você não está bem com Deus, sabe o que acontece? Você começa a apontar o dedo. Você começa a ver defeito um do outro. Você começa a jogar a culpa para o seu cônjuge, quando na realidade você precisa assumir o seu posicionamento e acertar a sua vida. Olhar para você. Olhar para você. E começar a enxergar a tão grande madeira que está nos teus olhos. E deixar de olhar o cisco que está no olho do seu companheiro ou da sua companheira. Deus traz nessa manhã uma reflexão. Porque nós queremos que tudo aconteça. E não é fácil não, gente. Nós estamos aqui ministrando palavras. 7 passos para uma família bem sucedida. 7 pontos para uma família. Mas não é assim só. Não é tão simples assim não. Você pode ouvir as melhores palavras. Você pode ouvir as melhores ministrações. As melhores instruções. Mas se você não decidir, nada vai acontecer. Se você não lutar e não batalhar, nada vai acontecer. É um campo de batalha, gente. E você precisa se posicionar nesse campo de batalha. E Jesus, em Mateus 22, 37 e 38, diante de uma indagação dos mestres, dos escribas e fariseus, ele fortalece os princípios que já estavam estabelecidos em Deuteronômio, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro e grande mandamento. Você está amando a Deus sobre todas as coisas? Ou alguma coisa tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Então Deus acima de tudo. Posicionar-se. Sabe o que é posicionar? É ter a sensibilidade do Espírito. Porque se você tiver a sensibilidade do Espírito, você vai começar a detectar os problemas. E não só detectar, mas resolver os problemas. Falta de amor. O amor está se esfriando. É um grande problema. Falta de comunicação. Não tem mais diálogo. Não tem mais comunhão em sentar, em conversar. Não tem mais mesa. Isso é um grande problema.
que a gente começa a detectar isso quando nós começamos a nos posicionar. Posicionar em relação à sua fé, aquilo que você professa, aquilo que você declara, que você serve a Deus, que a sua casa é de Deus, que a sua família é de Deus. Mas espera aí, você está vivendo esses princípios de Deus que você professa e declara? Ou as coisas estão acontecendo para destruir o seu relacionamento e a sua família, e você está levando como se nada tivesse acontecendo? Violências verbais, físicas, inversões de papéis, má administração financeira, ideologias quanto à tecnologia, à mídia, vícios, doenças, abusos. Tantas coisas estão acontecendo, gente, e que para o mundo e o sistema é normal, mas para nós que conhecemos a Deus e que professamos uma fé, não é normal. Eu preciso ter um diagnóstico da minha casa, eu preciso ter um diagnóstico da minha família. O que está acontecendo? E a mensagem principal nesta manhã é posicionar-se, é priorizar a Deus e as coisas espirituais. Salmo 27:1. Se o Senhor não edificar essa casa, se o Senhor não estiver como cabeça principal dessa família, se o Senhor Jesus não estiver como o centro desse casamento, é em vão. Jesus precisa voltar a ser a peça principal dentro de muitas casas, de muitos lares e de muitas famílias. Jesus precisa ser prioridade. Mateus 6,33. Essa casa precisa buscar primeiro Deus, e todas as coisas Deus vai fazer acontecer. Mas tem inversão de valores. Pessoas estão correndo atrás de muitas coisas. E se você ler todo o contexto de Mateus 6, você vai entender que coisas são essas. Está mais preocupado com casa, com comida, com veste, com tantas coisas que não são prioridades. E tem esquecido de cuidar da sua própria família, do seu próprio relacionamento com Deus, que vai repercutir positivamente para dentro da sua casa. Se Jesus não ser convidado para voltar para dentro da sua casa, é em vão tudo que você está fazendo. Se Jesus não for convidado para retornar para o centro desse relacionamento, é dar murro em ponta de faca. Convida Jesus, não simplesmente para estar, mas que Ele esteja permanente, habitando, morando dentro da sua casa, no contexto da sua família. Josué 24:14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Aqui há um convite para um posicionamento, e que isso vai ser proteção espiritual para o seu lar.
que é santidade dentro da sua casa. Santidade. Sua casa tem que ser um lugar onde habita a presença de Deus, onde o nome do Senhor é glorificado, onde a glória devida e absoluta é para Ele, é dele, unicamente dele, e que o homem, a mulher, os filhos adorem a Ele, e reconheça que um dos atributos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é a santidade. Porque Deus é moralmente puro, perfeito, separado acima do que é mal e imperfeito. Deus é perfeito, Deus é santo. A presença de Deus é santa. O Espírito de Deus é santo. E se essa casa não viver uma santidade, a impureza, o pecado, vai expulsar o Espírito Santo de dentro dessa casa. Porque Deus é santo. E santidade, ela é uma qualidade do membro do povo de Deus, que o leva a separar dos pagãos, a não seguir os maus costumes deste mundo, a pertencer somente a Deus, unicamente a Deus, e a ser completamente dele. Não tem meio termo aqui. Ou vocês decidem abandonar todos esses deuses e servir um único Deus, esse é o chamamento de santidade. Não dá para sair água amarga e água doce dessa mesma fonte. Ou eu sou ou eu não sou, a minha casa serve ou não serve, a minha família é de Deus ou não é. Nós adoramos, nós reverenciamos, nós exaltamos o Senhor, porque nós entendemos que Deus é santo, e Deus requer de nós pureza e santidade. 1 Tessalonicenses 3,13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Sejais irrepreensíveis em santidade. Deus requer pureza, santidade. Casa cristã é diferente de casa mundana. Princípios cristãos são diferentes de princípios mundanos. Como eu tenho santificado a minha casa, minha vida, meu lar. Os princípios são de Deus, ou os princípios são distorcidos? Hoje parece que tudo pode, né? Tá tudo bem. Toca aqui a Cassiane, mas toca aqui o pagode, não sei, do mundo lá que não. Então a sua casa tem que ter prioridade, e essa prioridade é o Espírito Santo habitar dentro dela. Deus não negocia a santidade, é um atributo dele, é uma exigência dele. Seja santos, separados, não tem mistura com Deus não. Lares abençoados. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que está te embaraçando? Está te segurando, está te prendendo? Aí o versículo 10 de Hebreus 12, o 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Nossos pais nos corrigiam,
porque eles queriam que nós vivêssemos uma vida de padrão. Deus nos corrige para que nós possamos viver uma vida de santidade, de pureza. Josué 24, versículo 22 e 23. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo, de que escolhestes ao Senhor, para que o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. 24. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor o nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. O que eles estavam declarando aqui? Que eles iriam romper qualquer nível de prisão e contaminação. Ao viver de acordo com sua nova natureza, identidade em Cristo. Isso é que precisamos declarar. Romper tudo aquilo que é contaminação, tudo aquilo que é prisão, e de acordo com a nova natureza, identidade em Cristo, o seu lar, a sua casa, a sua vida estarão protegidos das investidas de Satanás. Tenha consciência de quem somos em Deus. Quem é você em Deus? Tenha consciência de onde viemos. E tenha consciência de para onde vamos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos amados, aceitos e perdoados por Deus. Nós somos chamados e capacitados por Deus para cumprir o seu plano e propósito. Rompa qualquer nível de prisão e contaminação, porque a sua consciência te leva a entender quem você é em Deus, qual o seu papel nessa terra e para onde você vai. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, a maldição, o pecado, tudo passaram. E eis que tudo se fez novo. Porque você vive uma identidade nova, você vive uma vida nova, a sua casa vive uma novidade divina, sua família vive algo novo. Tudo a partir de então se fez novo. Em Cristo Jesus tudo se fez novo. Romanos 12:2. E não se conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Nova vida, nova identidade, tudo novo. Nenhuma maldição mais tem poder sobre a sua vida e sobre a sua casa. Toda prisão, toda contaminação, tudo que distanciava você e sua casa de Deus, você se rendeu e hoje você reconhece a sua identidade, quem você é em Deus e o que Deus fez por você e pela sua família. E eu quero declarar nesta manhã que a sua família é para salvação, não é para perdição. Os seus filhos
é para salvação, não é para perdição. Pode até não estar na igreja hoje, mas eles vão vir, eles vão ser alcançados, eles vão ser salvos, eles vão voltar para o convívio espiritual. A mulher pode até não ser, mas vai ser alcançado. Seu marido vai ser alcançado. Declare isso dentro da sua casa. Toda maldição é quebrada. E para finalizar, Josué 24, verso 26 e 27. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que essa pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Mantenha-se fiel e perseverante. Porque você fez um compromisso com Deus. A sua casa tem um compromisso firmado com Deus. Seja fiel. E fidelidade, fiel, é digno de confiança, cumprindo as promessas e agindo sempre de maneira correta e consistente. Seja fiel a Deus. Seja fiel aos princípios de Deus. Seja fiel aos ensinamentos de Deus. Efésios 6:18, por favor, já deixa aí na inscrição aí na tela aí, por favor. Mantenha-se fiel e mantenha-se perseverante. E perseverança é permanência no estado ou numa atividade, mesmo com caso de oposição ou fracasso. Você não vai desistir. Você pode até dizer para mim nesta manhã: pastor, está tudo difícil e complicado. Mas a minha palavra e a palavra de Deus para o seu coração é: não desista. Permaneça. Mesmo em caso de levante, mesmo que você olhe, não está acontecendo, está complicado, está difícil, mas não desista, persevere, porque aquele que prometeu, e essa promessa foi firmada, Ele é poderoso para fazer acontecer. O que é impossível para você, é possível para Deus. O que é difícil para você, para Deus tudo é possível. Então Deus diz para você nesta manhã: eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te dou força. A sua casa é propriedade exclusiva de Jesus, sua família é de Jesus. Mantenha fé nas promessas de Deus e seja perseverante nessa caminhada. Não desista. Não desista do seu casamento. Não desista dos teus filhos. Para Deus tudo é possível. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança. Persevera na oração. Não desista de orar. Não pare de orar para esse homem. Mesmo que você olhe e diz: pastor, é complicado. Continue orando. Não é você que vai fazer a obra, é Deus que vai fazer a obra. Continue orando por essa mulher. Não é você que vai fazer a obra, é Deus que vai fazer. Continue orando. Não desista da oração. Continue intercedendo pelo seu lar. Continue intercedendo pelos seus filhos. Deus vai fazer a obra. Romanos 2:7. A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram a glória, a honra e a incorrupção. A vida eterna aos que perseveram. Olha, tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro.
O fim está chegando. Jesus Cristo vai voltar. Tem algo preparado para nós. Essa luta, esse sofrimento, essa angústia, isso vai passar. Por isso que você precisa continuar com fé, com perseverança, sem desistir, porque a sua vitória é certa, e a sua vitória já foi decretada, declarada. Essa palavra já foi liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Você está pronto para se posicionar mediante essa palavra e essa promessa? Fica de pé, por favor. Josué 24:15. É um compromisso que Josué fez. E eu torno aqui a ler. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus. Aí ele diz: eu, cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que esse é o seu posicionamento que você toma nessa manhã? Essa é a decisão? Se é, eu quero te dizer que tem coisas extraordinárias para acontecer. Tem promessas de Deus para acontecer. E o que Deus falou vai acontecer, porque foi firmado. A palavra dele não volta vazia. Se Deus falou com você que a obra vai ser feita, a obra vai ser feita. O milagre vai acontecer. As coisas vão fluir. Se tem alguma área da tua vida que você tem dito assim, e até, quem sabe você até falou isso hoje: não dá, não tem como, não dou conta, está difícil. Seja qual for a área familiar, o problema é com você. Está acontecendo coisas terríveis dentro do contexto da sua casa. Talvez você olha de um lado para o outro, vê tudo complicado, difícil, e quem sabe não consegue nem ver uma saída. E você decide nesta manhã se posicionar, porque talvez está faltando um posicionamento mesmo. Mas nenhuma das promessas de Deus vai cair por terra. Se você quer se fortalecer em Deus, em qualquer área da sua vida, da sua família, você sente essa necessidade e decide hoje, mediante a palavra, se posicionar. Vem aqui, por favor. Com Deus tudo se faz novo. Deus tem novidades para o seu povo. Deus tem coisa nova para o seu povo. Deus tem restauração para a sua casa. Não tem maldição. Em Cristo foi quebrado. Você vai viver a coisa nova. Se tem alguém aqui que precisa voltar para Jesus e reconciliar, vem aqui, por favor. Oh, verdadeiramente a presença de Deus é verdadeira nesse lugar. Leve a mão à altura do seu coração, onde você está. Você consegue agora olhar para você? Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe para você agora. Olhe para essas áreas restritas
Olhe para as gavetas que estão trancadas com cadeado. Observe agora o que está acontecendo. Você precisa abrir seu coração. E você precisa jogar para fora muitas coisas que estão guardadas, que está te prejudicando, está prejudicando a sua família. Se tem alguma prisão que está te segurando, no nome de Jesus, essa manhã é uma manhã de cura, é uma manhã de libertação. Deixa o Espírito de Deus ter liberdade aí no seu coração. Começa a reconhecer. Começa a se humilhar. Começa a se aquebrantar. Se o Senhor não edificar essa casa, é em vão. Então nesta manhã diga para Jesus: Jesus, eu tentei de mim mesmo, eu tentei com as minhas próprias forças, eu tentei da minha maneira, mas não dá, Jesus. Sozinho eu não dou conta, eu não consigo. Mas Ele está olhando para você agora. Ele está vendo o seu coração, a sua dor. Ele contempla o seu clamor, o seu choro, o seu grito, o seu desespero. Que quem sabe você está vivendo dentro da sua casa, seu marido não sabe, sua esposa não tem presenciado, mas a angústia é muito grande dentro da sua alma. E você tenta disfarçar de muitas maneiras, tentando transparecer que tudo está bem, mas não está. Não está nada bem. O Senhor te convida para que você possa se prostrar e se humilhar diante dEle, porque Ele tem renovo, cura para o seu coração. Aí aonde você está, fale com Deus agora. Espírito Santo, mova nesse coração. Traga quebrantamento e arrependimento. Tudo começa de mim. Tudo começa na minha vida. A restauração e a cura começa no meu coração. A minha casa vai ser contagiada por aquilo que está acontecendo na minha vida, aquilo que está acontecendo no meu coração. Isso vai se tornar algo notório dentro da minha casa. Se você crê no poder desta palavra e os milagres que ainda vão te operar, se você crê na palavra de Deus que fala ao seu coração, é bênção do Senhor. Se arrependa de tudo aquilo que não agrada a Deus. Família com amor edifica minha Se posicione diante da presença dele. Senhor, nós cremos e a tua presença é real e verdadeira nesse lugar. Maldições estão sendo quebradas. Deus, esse lar está sendo liberto.
Essa família está sendo restaurada. Esse casamento, esse relacionamento familiar, princípios corretos de Deus que foram expulsos dentro dessa casa. Agora uma liberdade para que tu possas retornar, Senhor, e que tu possas habitar, operar e agir e fazer da maneira e da forma que o Senhor quer. Essa casa, essa família é do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Assim nós oramos e declaramos a vitória no santo e no poderoso nome de Jesus. Amém.